Fala, galera do Meteoro Brasil, aqui é Pedro Zambarda, jornalista, colaborador aqui do Meteoro e mais um Meteoro Repórter, hoje com um grande youtuber, assim disse João Carvalho, militante da Soberana, youtuber. Eu conheci o trabalho do João, na verdade, lá atrás, naquele vídeo que viralizou a respeito do capitalismo, na época do Anticast, bem antes da pandemia. E foi bem interessante o quanto o João se tornou influente dentro da militância comunista, dentro de explicar realmente como é uma militância revolucionária. E recentemente, gente, a gente gravou um corte aqui no Meteoro Brasil, vocês podem conferir no nosso arquivo, em que a gente fala que o João anunciou em uma live um hiato do seu canal. O canal dele está mantendo só algumas retransmissões. E aí eu resolvi chamar o João. O João se dispôs a conversar com a gente aqui um pouco o que é esse ato, o que vai acontecer com o canal dele, se ele de fato vai deixar de produzir conteúdo, qual é o problema que envolve todos os trabalhadores precarizados dessa plataforma e muitos outros assuntos a gente vai abordar aqui com vocês. Deixa eu só rodar a vinheta, que é bastante importante para a gente pontuar o programa. Vamos lá. João, obrigado por ter topado conversar com a gente. E eu te pergunto, afinal de contas, é hiato eterno ou você volta, cara? Como é que você está? Tudo bom? Você tá mutado só, não estamos te ouvindo. Pouco tempo que eu trabalho com internet, um dia eu aprendo, entendeu, Pedro? É um hiato mesmo, vai ter uma volta, mas vai ter uma volta sob outras condições, sabe? O que eu não pretendo voltar a fazer é a quantidade monstruosa de conteúdo que eu estava fazendo antes. Eu pretendo começar essa volta agora para e passo, a partir do mês que vem, mas assim, vou começar fazendo uma live por semana, vou produzir os conteúdos que eu acho que são importantes. Eu acho que a gente, infelizmente, também, né, enquanto a gente viver nessa sociedade, a gente tem uma função de militância em fazer isso, então eu não pretendo parar em definitivo até por causa disso, mas eu precisava de uma pausa, eu precisava de um repouso, eu precisava de me recompor um pouco, e foi bom para eu repensar, sabe? Às custas de muitas outras coisas, mas é aquele famoso, gente morta não produz conteúdo, a não ser em canal espírita, então fica mais difícil de eu psicografar o conteúdo se eu estiver morto. E aí eu preferi dar uma salvaguardada na minha saúde e voltar de uma outra forma, né? Assim, para mim mesmo eu minto pensando que eu vou fazer menos e fazer melhor, né? Mas vamos ver o que a realidade material dos fatos vai nos colocar, né? E eu também tenho outros compromissos que não são só comigo, né? Eu tenho outros conteúdos, a gente que é produtor de conteúdo, né, cara? A gente é o pai do Cris, a gente tem 7 empregos, né? Então, assim, eu não parei de fazer o Decrépitos com o Daniel Bayer, eu não parei de fazer o Doidinhos com o Mordente, eu continuei fazendo esses outros compromissos, que eram compromissos já com outras pessoas, e também durante esse período do meu descanso, eu fui gravar os podcasts que eu já tinha marcado, eu tô aqui com você, então assim, esses compromissos fora do meu canal, eu mantive eles, até por uma questão de respeito às pessoas, ao tempo das pessoas, ao compromisso dos outros, e sabendo muito bem como que é a vida de nós, produtores de conteúdo, né? Mas no canal eu pretendo dar uma reestruturada, eu pretendo fazer bem menos do que eu fazia antes, para que eu continue poder fazendo, sabe? Para que eu possa continuar a poder fazendo, né? É óbvio que isso vem a um custo, né? O primeiro dele é pecuniário e financeiro, né? Por mais que eu tenha mantido algumas retransmissões no canal, porque eu cedo do canal para o Jones e para o Farol Brasil, eu acho o trabalho deles muito importante, eu sempre cedi desde o primeiro dia que eles começaram a fazer. É óbvio que, assim, todas as métricas do mundo foram para o chão, né? Eu acho que agora está mantendo alguma coisa como, sei lá, 30% do que eram as métricas anteriores, saca? Isso num hiato que agora deve ter 20 dias, 25 dias, não sei. Não deu nem um mês, né, para essa queda. Não precisa dar um mês, não precisa dar 2 semanas, saca? Assim, é só separar de girar loucamente na rodinha onde o queijo nunca chega, que eles dão um choque no rato, né? Então, assim,
Isso não precisa de muito tempo, não. E eu tenho certeza que uma vez que eu vou estar fazendo menos, né, o algoritmo com certeza me punirá por isso, né? A gente vive uma relação sadomasoquista com o algoritmo, né? O famoso pacto caracu, onde a gente não entra com a cara, né? Você já imagina com o que a gente entra. Né? Então, assim, isso vem a um custo, mas é um custo que eu tô mais do que disposto a arcar com ele, cara, porque eu tenho 2 meninos para criar, eu tenho minha militância para seguir. E é uma coisa muito engraçada, cara, que eu tava vendo. Tava atrapalhando na militância até? Não chega a atrapalhar a militância, não, mas aí eu posso dar foco mais bem dado para outras coisas. Tem coisa que você não consegue dar o foco tão grande porque você tá com o seu foco em ser propagandista, né? Sim. Agora que eu não vou estar com tanto foco assim em ser propagandista, isso me permite trabalhar com outras coisas, inclusive com coisas que eu gosto de trabalhar e muito tempo que eu não estava podendo trabalhar com ela, editoração de livro, tradução, saca? Essa parte que é uma parte que eu sempre gostei, que eu sempre trabalhei e que vinha muito parada, né, que eu não estava tendo literalmente tempo nenhum para pensar em lançamento, pensar em título, organizar a equipe de tradução, rever a tradução, esse tipo de coisa, que eu pretendo fazer, saca? Que é uma parte que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é muito necessária. A gente vem, né, consolidando um campo editorial de esquerda revolucionária no Brasil nesses últimos anos que a gente não tinha. A minha geração, por exemplo, lia tudo em PDF nem tinha, né, em xerox velho, amarelo, tirado um do outro, né? Chegava no 10º xerox, era basicamente uma folha em branco, né? E hoje em dia a gente tem acesso a muito mais textos, e ainda assim, né, a gente tem um gap muito grande com o que são as publicações nas grandes línguas do imperialismo, né? Então, até para a gente ter acesso a esse material, é importante que alguém editore, é importante que se tenham essas iniciativas. Uhum. A minha ideia é me permitir focar mais nesse tipo de coisa, enquanto eu mantenho o canal num mínimo necessário ali e fazer de uma forma um pouco mais saudável, cara, porque, tipo assim, cara, é aquela coisa, eu acho que foi ontem ou antes de ontem que a Fitória, que é uma outra produtora, estava fazendo um vídeo falando do burnout dela e pedindo desculpa para as pessoas por estar com burnout, porque a gente se sente muito responsável pelas comunidades que a gente constrói aqui. E assim, meu irmão, olha que situação insana você chegar num ponto de você estar doente, né? De você precisar de afastamento médico e você pede desculpas porque você tá doente, saca? E todo mundo foi muito acolhedor com ela, eu tava vendo os comentários e tal. Mas assim, eu entendo o que ela tá passando, saca? Porque a gente se torna muito responsável por aquilo, e a gente tenta uma construção de comunidade o tempo inteiro, e a gente tenta, né, trazer esses laços para além da parasocialidade. Quantas pessoas que a gente já não conseguiu organizar de fato na vida real, não na internet, saca? Para tudo quanto é tipo de iniciativa, quantas pessoas que o Meteoro já ajudou a levar para as cozinhas do MTST, para o caralho a 4, saca? E a gente se sente responsável por essas comunidades. Então, mesmo no nosso adoecimento, que é um adoecimento que é causado, né, por um excesso de trabalho, a gente ainda se sente mal com aquilo, sabe? Então, assim, é um período que me deu a oportunidade de pensar nas coisas, porque quando você está executando sem parar, você não tem tempo para pensar nas coisas, saca? Você literalmente não tem tempo. Você pensa assim, porra, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que preparar o roteiro disso, eu tenho que preparar o roteiro daquilo, deixa eu dar uma olhada aqui nos trends, o que tá rolando, aí isso vai, isso não vai, me pediram para falar disso, me pediram para falar aquilo, eita caralho, surgiu não sei o que na África Oriental, vamos ver o que... Saca? Você fica tão absorto o tempo inteiro nessa cadeia sem fim de produção de conteúdo, que você não tem tempo sequer de pensar sobre o seu próprio trabalho, sobre o que você está fazendo, né? Então, é muito adoecedor mesmo, assim. E esse foi um período que me deu essa oportunidade de pensar isso, tanto que eu quero... quando eu falei brincando, né, que eu tô me enganando de fazer menos e fazer melhor, é mais ou menos por aí mesmo, saca? Eu quero começar uma vez só por semana para ir voltando a galera,
Depois eu quero passar no máximo para 2 lives por semana, e a partir dessas lives focar os cortes em alguns tipos de produção de conteúdo que eu sei que tem uma facilidade de veiculação melhor, falar de notícias atuais, falar de notícias de RI, esse tipo de coisa, que é importante para o camp, que é teórico também. E nesse outro tempo que eu vou passar a ter, eu quero aproveitar ele para fazer coisas que eu deixei de fazer para ficar nessa correria sem fim, amém, né? Mas sendo muito sincero também, cara, foi muito mais por uma questão de preservação de saúde mesmo, saca? Eu cheguei num ponto de ruptura, num ponto que eu falei, não, cara, eu tô doente, saca? Eu preciso de parar e eu preciso de me cuidar. E é uma coisa muito louca, cara, isso, eu tava conversando isso com o meu médico, com o meu psiquiatra, né, porque há alguns meses atrás, eu já tinha conversado com ele de tudo que eu tava, tal, e ele vai acompanhando, né, e tal, e ele falou assim, porra, cara, ser psiquiatra é uma merda, porque se o cara chega no ortopedista e tá com a porra do braço quebrado e precisa de uma cirurgia, ele não vira pro ortopedista e fala, não, põe um gesso aí, daqui 3 meses eu faço uma operação. Se você tem um ataque cardíaco, você não vira pro cara e fala assim, não, me dá uma S aí, dilui o sangue, semana que vem nós opera, né? E você chega constantemente pro seu psiquiatra e fala assim, não, me dá um remédio aí pra eu aguentar o ritmo que eu tô indo, e depois mais pra frente a gente vê isso, né? E aí esse mais pra frente vai ficando mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente nunca vem, até o momento que o sujeito estoura, né? E eu cheguei ou nesse momento ou muito perto desse momento, e aí eu realmente tomei uma decisão que não foi uma decisão tão tomada por mim quanto tomada por mim, saca? Assim, a vida tomou essa decisão na sua por mim, vontade, se saca? impôs. Não tanto pela minha vontade, mas mais pela necessidade mesmo da coisa. Sim. Saca? E aí eu parei, eu tirei uma licença, inclusive tirei licença do meu trabalho para eu ficar descansando mesmo, tal, tava com um burnout fudidaço, já não tava nem processando mais as coisas, já tava no automático. E esse tempo me deu um tempo de pensar, saca? Eu acho que o principal do que eu ganhei nesse tempo é um pouco de humanidade, né? Olha que loucura, né? Um tempo de você parar e pensar sobre as coisas que você faz, como que você pode fazê-las, o que tá fazendo bem, o que tá fazendo ruim. A gente não tem esse tempo, cara. Não. Saca? Eu te acompanho desde muito tempo, então assim, porra, velho, você tá em 3 lugares diferentes, gravando o tempo inteiro, a correria o dia inteiro, saca? Pra gente conseguir marcar já foi difícil. Né? Então, assim, todo mundo que tá nessa vida, cara, sabe o quão avassaladora ela é. Não, e uma coisa que eu ia te perguntar, você que é militante comunista, que é militante anticapitalista, e é uma coisa que o capitalismo nos mata até nisso, né, João? Você está sendo um propagandeador, você está sendo um comunicador, você está deixando as pessoas mais conscientes, mas nem a internet, ela virou um pesadelo, na verdade, né? A gente vinha daquela levada dos anos 2000 de democratização de informação, e, cara, deu tudo errado, né, cara? As plataformas estão deixando a gente maluco, os acessos estão ficando cada vez mais caros, a gente está tendo que recorrer à pirataria dia sim, dia também, para ter acesso mínimo às coisas. E eu acho também, de uma certa forma, o teu hiato, ele externaliza uma... Quando você fala, cara, eu preciso parar, você tem uma identificação comigo até muito além de qualquer ideologia que você professe, porque somos todos trabalhadores, a gente não é dono de meio de produção aqui. Não. A gente é uns fudidos, cara. Cara, e assim, não só a gente é uns fudidos, como a gente pegou essa transição geracional, né? E infelizmente, né, os aceleracionistas estavam muito corretos, né? Porque o quanto as coisas vêm se acelerando no sentido também cumulativo da necessidade de trabalhos para os trabalhadores precarizados de internet é uma coisa insana. Né? Porque assim, há muito pouco tempo atrás, historicamente, né, o sujeito que tinha um canal no YouTube tinha o canal no YouTube. Isso. Saca? E ele fazia as coisas dele ali no canal do YouTube.
Hoje em dia você tem que ter o canal no YouTube, você tem que fazer os cortes, você tem que fazer o Instagram, você tem que fazer o TikTok, você tem que pensar nos Reels, né? Você mandar lá. Aí você tem que ter uma presença no Facebook, porque é outro corte etário, você vai ter que estar lá também. Normalmente você tem um grupo de transmissão no Telegram, você tem um grupo privado no Telegram, você tem um grupo de transmissão no WhatsApp, você tem um Discord fechado de canal para manter esse sentido de comunidade, né? E aí você tem que estar mantendo o tempo inteiro todas essas postagens. E aí você vai pensar que a esmagadora maioria dos produtores ou tá sozinho, ou é ele mais um editor, 2 editores no máximo, quando, né? E aí você ainda tem que saber de SEO, você tem que ser a cadeia produtiva completa de rádio e TV, né? Porque assim, a pessoa vê a gente em casa e tal, e às vezes ela não sabe, mas porra, você montar um OBS não é a coisa mais trivial do mundo. Você operar uma live não é a coisa mais trivial do mundo. E a esmagadora maioria dos produtores, ele tá ao mesmo tempo operando o OBS na live, preocupado com todos os canais de áudio, com todos os canais de vídeo, com todos os cortes que vão entrar, que vão sair, com cada uma das camadas que tá ali, com a apresentação gráfica daquilo, lendo o chat, lendo a reportagem, tentando ver o que o chat tá falando enquanto ele opera isso tudo. Uhum. Saca? Então, assim, é um trabalho que ele tem uma curva de aprendizado grande, que ele demanda equipamento para um caralho. Isso quando o computador não queima, quando não dá problema no Quando o microfone. computador não queima, não dá um problema no microfone, você não tem que substituir uma câmera, a luz não queima, porque você tem que preocupar com iluminação, você tem que preocupar com tudo, cara. E aí, tipo assim, porra, velho, qual que é a real probabilidade do cara chegar num ponto em que ele vai conseguir dominar todas essas ferramentas e fazer e se atualizar em algoritmos diferentes que mudam o tempo todo e não são abertos? Né? Não é como se a gente tivesse uma reunião semanal ou mensal com cada uma das plataformas e falasse, gente, agora a gente tá querendo mais isso. Não, saca? Você vai tateando e vendo o que funciona e vendo o que não funciona e mudando o SEO e vai na tentativa e erro até você entender mais ou menos o que deu certo, o que não deu certo. Aquilo dá certo por um tempo, mas não dá certo para sempre. Né? Então, assim, a quantidade de trabalhos diferentes. Se você for pensar, porra, cara, você pensa a mídia lá na década de 60, década de 70, televisão. Você tinha um cara para o som, um cara para a câmera, um editor que está pensando na imagem, o cara que está transmitindo, um grupo de roteiristas e não sei. Nós somos todos esses caras ao mesmo tempo, em uma pessoa só, precarizada e tentando, ao mesmo tempo, pré-programar o máximo de postagens que tem para ter uma barriga, porque se eu tiver uma gripe, o que vai acontecer? Isso. Saca, cara? É insano a quantidade de coisas concomitantes que tem que ser feitas, né? E é muito natural que as pessoas vão se cansando, tanto que vários grandes produtores de conteúdo já pararam ou já tiraram esses tempos, né? Eu sou um produtor médio, gente, saca? Eu não sou um produtor pequeno, mas eu não sou um produtor grande, né? Eu não tenho o escopo de grandeza da maioria dos grandes produtores têm, que aí eles chegam num ponto que você pode arcar com a terceirização de boa parte dos serviços e se focar mais na parte criativa e tal, mas não é a nossa realidade. Não. Né? Muito pelo contrário, né? Principalmente assim, quando são canais voltados à política e canais do espectro progressista em geral, né? Seja ali de uma social-democracia mais rebaixada até o comunismo mais visceral, você já entra muito atrás, porque assim, patrocínio é muito difícil, né? A possibilidade financeira de ter todos esses investimentos concomitantes é mínima, né? A gente tem que trabalhar com um conteúdo que seja orgânico, pelo simples fato que a gente não tem dinheiro para pagar, para mandar a Meta fazer isso e o YouTube fazer aquilo e não sei quem e tal, a gente não tem dinheiro para isso, né? Então a gente tem que trabalhar dentro da organicidade contra a maré do algoritmo nas plataformas que cada vez mais entregam cada vez menos, né? O jogo vem ficando cada dia mais pay to win,
né? As ferramentas todas que a gente usa, quase todas elas são proprietárias, né? Então a gente sempre está ali na esquina esperando o acidente do caminhão para poder pegar uma ou outra que caiu, e é isso, saca? Então, assim, é um rolê muito intenso, cara. Antes de tudo, é muito intenso, né? E talvez a gente tenha uma outra coisa também dentro do nosso campo, né? Que é como a gente não é tão voltado para os fins como para os meios, né? Para nós nos importa muito não apenas aonde queremos chegar, mas como chegaremos até lá, né? Isso cerceia milhões de possibilidades. Porque o cara que é o cara do canal de joguinho, bicho, se ele vai fazer uma propaganda de bet, ou se ele vai fazer uma propaganda de qualquer coisa, ele tá jogando um jogo lá, a galera quer ver ele jogando o jogo e tá pouco se fudendo. A gente não tem certas possibilidades abertas para nós. A forma como a gente comunica é muito importante, o que a gente está defendendo é muito importante, nossa imagem pública é muito importante. Sim. Então a gente tem que ser a mulher do César, né? Não basta parecer, tem que ser, né? Então, assim, tem todo um outro peso aí dentro também, que é de saber que a gente vai contar verdadeiramente com financiamento coletivo, é de saber que as grandes plataformas vão nos pagar migalhas e vão tirar o alcance todas as vezes possíveis e imagináveis, é saber que o Shadowban vai comer solto mesmo, saca? Porra, você lembra da época que o Meteoro tava falando de regulação de internet, tava falando daquele PL e tal. Mas, velho, era notável a diferença de views que batia e que não batia. Todo mundo que assina, independente de estar com o sininho ligado ou não, para de receber subrepticiamente na madrugada. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Quem faz cobertura da Palestina, quem vai falar de um conflito da Ucrânia com a Rússia e tal, a gente já sabe, né, muito bem a gente vê bombar do outro lado, né? Não. E ver bombar do outro lado, né? Quem tá com certeza na Ucrânia, quem tá contra a regulação. Não, o cara que é lá pró-Israel, ele pode falar as bobagens que ele quiser, defender genocídio de todas as formas possíveis e imagináveis, que é o contrário. Você vai estar vendo um vídeo da maravilhosa cozinha de Ofélia e vai aparecer o vídeo para ser depois, né? A gente, por mais que a gente tente educar o nosso algoritmo e mostrar para ele, não, eu não fico vendo esse tipo de coisa, ele joga constantemente. E qualquer um quiser testar aí, cara, mete uma janela anônima, abre o YouTube numa janela anônima e vê o que aparece. É isso. É o teste mais rápido e mais fácil. Uma coisa que eu ia te perguntar, João, quando você anunciou o hiato, quando você pensou, você foi pra live, você já tava com a decisão tomada, aí você vai lá e comunica pra galera, olha, mês que vem vai ser desse jeito e tal. Uma coisa que você pensa, você estava falando da parceria com o Jones, o Farol Brasil e outros canais comunistas, também não te dói também um pouco, não estou te falando especialmente com o seu público, mas o fato de, por exemplo, ter um canal a menos falando sobre anticapitalismo, sobre a questão da ideologia. Pedro, deu uma travada na sua câmera. Foi só para mim aqui? Fui eu que travei? Tá me ouvindo? Eu travei agora aqui. Agora tô. Eu já ia te mandar uma mensagem para saber se era você ou se era eu, entendeu? Não, eu travei. Você conseguiu ver a minha pergunta até o final ou travou em Não, eu parei em você falar assim, não te dói ter um canal a menos... Menos, que fale sobre comunismo, que fale sobre anticapitalismo, sobre ideologia de esquerda na plataforma? Sim, tanto que eu não anunciei uma parada. Direto, em definitivo. Podia ser ou não, eu não tinha como saber naquele momento que eu tava. E assim, sendo muito sincero com você, primeira coisa que eu fiz antes de anunciar para o público foi avisar as pessoas que trabalham comigo, né? Eu estava trabalhando junto com duas pessoas maravilhosas, o Rafa e a Nuni, inclusive recomendo que todo mundo veja o canal do Rafa, fotos do Rafa, pode procurar aí, é um cara muito massa, é um cara do nosso campo, que está lá produzindo o conteúdo dele. E como eu trabalhava com eles, a primeira pessoa que eu avisei foram eles antes de fazer a live, né? Virei para os meninos e falei assim, olha, era dia 27, eu acho, de abril, né? Eu falei assim, cara,
a partir de amanhã você não precisa se preocupar em fazer mais nada pro canal. Eu vou parar esse maio inteiro. Eu não sei quando que eu volto, se eu volto, mas daqui, esse mês, obviamente, vocês já trabalharam. E o mês que vem, que vocês não vão trabalhar também, considera como se fosse aviso, e eu tô pagando tudo que a gente sempre combinou e tal. E aí, a partir de junho, se eu voltar, eu volto. Se eu não voltar, eu não volto. Até para eles realocarem também essa... Para dar um tempo deles realocarem, pensarem, né, procurar outras oportunidades aí e tal. E aí depois, uns 5 dias depois, 4, 5 dias depois, que eu fui fazer a live para avisar para todo mundo o que eu ia fazer. Então, a primeira parte foi conversar com os meninos, resolvida essa parte com os meninos. Eu achei que eu devia avisar isso para o meu público o mais rápido que eu conseguisse, que foi quando eu fiz a live. E aí eu avisei para o pessoal e eu deixei bem claro o termo hiato. Por quê? Porque a minha vontade é voltar, mas voltar de uma forma diferente. Sim. Desde aquele primeiro momento, eu cheguei à conclusão que da forma como eu estava conduzindo as coisas, eu não aguentaria. Né? E não foi uma conclusão só minha, foi uma conclusão do meu médico também. Ele falou, bicho, é questão de tempo até você colapsar de vez. Né? Porque assim, eu tenho alguns problemas de saúde, eu tenho desmaio recorrente, minha pressão é muito baixa e tal, e eu já tava piorando cada vez mais e tal, e ele falou assim, bicho, você tem que decidir aí, você quer fazer muito em 6 meses e morrer, ou você quer fazer menos ao longo dos próximos anos aí, como é que vai ser? E aí eu falei, não, então vou parar nesse momento, vou dar uma descansada, né? E cara, eu sei que é muito clichê de autoajuda, né? Mas normalmente não é com a mesma energia que você tava quando você teve um problema que você chega na solução, saca? Eu falei assim, não, vou deixar esse bagulho no oxigênio, vou esquecer disso um tempo, vou me permitir um tempo aí para eu dar uma melhorada, e aí na hora que eu tiver melhor eu revejo com calma, né? E aí passados umas 3 semanas eu cheguei à conclusão que foi maravilhoso eu ter parado. Se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, eu teria parado antes, porque eu cheguei num ponto muito longe de saúde para isso. Eu não vou voltar da mesma forma, mas eu quero voltar até por isso que você falou, saca? Por exemplo, assim, o canal da Sabrina, quando ela parou, é uma pessoa que faz muita falta, independente da Sabrina. Uma pauta fodida. Saca? Independente da Sabrina continuar militando, continuar lá no Instituto Rosa Luxemburgo, fazendo vários projetos, publicando livros, escrevendo prefácio Caralho A4, é óbvio que faz falta esse espaço de ocupação. Como fazem falta todos os canais que foram parando, independente do seu tamanho. Né? Isso é muito importante. Então, assim, para manter um mínimo, eu quero voltar, mas eu quero voltar de uma forma que seja saudável, né? E aí foi o que eu pensei. Então, assim, inclusive eu vou fazer igual a transição da ditadura brasileira de forma lenta e gradual, entendeu? Total. O grande acordão nacional, só que dessa vez não é com o capitalismo, é só com o seu corpo mesmo. Saca? Porque assim, velho, eu também não estou ficando mais novo, né, cara? A gente passa dos 40, a gente, né, saca? É igual voltar pra academia depois de um tempo que você tá machucado. Se eu resolver fazer tudo na primeira semana, eu passo mais 6 meses machucado depois. Né? Então, assim, vou ir de pouco a pouco, vou ir voltando, vou chegar num ponto que seja confortável, principalmente para mim, né? Eu sei que o público que estava acostumado a ter muito conteúdo e tal vai sentir falta, eu sei que eu vou perder uma parte desse público, mas vou conquistar uma outra também e vou poder abrir outras frentes. Então, a ideia é essa, de uma volta lenta, de uma volta gradual, porque eu acho que é necessário e também, cara, a gente vai crescendo, a nossa responsabilidade vai crescendo, saca? Meu avô dizia, quem pode mais, deve mais, né? Então, assim, eu, hoje em dia, por mais que eu seja um produtor de conteúdo médio, eu devo ser um dos 5 ou 6 maiores do meu campo, né? Então, de fato, é um espaço, é uma frente que a gente gastou anos e anos e anos e anos e anos para chegar nesse ponto que a gente está aqui hoje,
né? E eu também não posso, eu tenho uma obrigação de militância, saca? Eu acho que, tipo assim, eu tenho... Se fosse meu canal de eu falar bobagem, de eu jogar joguinho, porra, era uma coisa minha comigo, com a galera e tudo bem. Mas não é. Né? Então, assim, é um local onde eu tento trazer conhecimento, eu tenho projetos ligados a esse canal, o projeto das bibliotecas populares é um projeto que vem dando muito certo, que eu sou muito feliz com ele, que eu vou mantê-lo, independente da minha entrada diminuir, o projeto não vai diminuir, saca? O meu projeto também de espalhar livro, né? Eu sorteio 1.800 livros no mínimo por ano e faço mais 2 bibliotecas de 350 livros cada. Então são 2.500 livros espalhados pelo Brasil afora durante o ano. E eu acho que é um projeto muito importante, eu pretendo mantê-lo, e para eu mantê-lo eu tenho que ter uma mínima entrada de recursos, né? Porque, infelizmente, né, tentei pagar os livros com poesia concreta e eles não aceitaram, sabe? Então... Aí vamos indo na maciota, vamos indo com mais tranquilidade, e a ideia é ir diversificando também, saca? Me abrir mais a participações em outros lugares. Porra, fiz uma participação num lugar na semana, porra, tem um vídeo garantido ali, tal, tá bom. Já consegue ter uns cortes. Então assim, minha ideia é fazer menos, fazer melhor e fazer de uma forma mais saudável. Por exemplo, você falou da questão do seu espaço, da sua influência, você é um dos maiores produtores, tanto que a nossa coordenadora, a Sofia, ela falou lá no corte, ela falou, sou influenciada diretamente pelo eu João. fiquei tão honrado, cara, eu fiquei tão honrado com aquela fala da Sofia, cara, eu fiquei todo feliz, eu mostrei pros meninos do grupo, saca? Sim. Sabe quando tipo, você chega e fala assim, mãe, olha só quem falou que eu sou foda, saca? Tipo, eu sou fã da Sofia, eu falo pra ela todo dia que é maravilhoso trabalhar com ela, e eu acho que é uma coisa importante, João, a tua mensagem chegar na nossa cúpula lá do Meteoro, porque a gente fala com muito público, inclusive o público mais petistaço doido, assim, que defende qualquer coisa do governo Lula, e eu acho que é legal eles terem contato com o pensamento radical, e você é muito importante agora, porque agora a gente tá encarando aí governo Trump, e o que tá rolando de merda sobre China... Meu cara, Deus. é um tsunami. Não, vem sendo, cara. E assim, a real, cara, é que infelizmente, né, o menino Stalin nessa tá muito certo quando ele fala que a social-democracia é a antessala do fascismo. Sim. Né? Porque é uma frase que parece muito estranha num primeiro momento. Você pensa, pô, mas a social-democracia? Sim, por quê? Porque é exatamente nos limites da conciliação que o discurso de extrema-direita vai se tornando cada vez mais palatável para aqueles que são vitimados pela conciliação. E os vitimados pela conciliação são os mais depauperados numa sociedade. Né? Então, assim, não é surpreendente, né, que gente como Trump chegue no poder de novo, que o Milei ganhe na Argentina. Inclusive, quando o Milei ganhou na Argentina, eu falei, gente, o pessoal tá falando coitada da Argentina revivendo o nosso passado. A gente tem que pensar meu Deus, a Argentina está prenunciando um possível futuro. Né? Não é que as coisas acabaram e todo mundo pegou as suas malinhas e voltou para dentro do esgoto, não. Barata depois... A Argentina é o prenúncio do Tarcísio ou de qualquer bosta que o Bolsonaro Exatamente. vai botar novo aí. Assim, cara, a barata, depois que ela sai do esgoto, se você pedir por educação, ela não volta, não. Então. Sabe? E a gente tem que entender, e é por isso que é tão importante, né? Nós que somos educadores, né? Trazer exatamente essa ideia de uma educação crítica e fazer essa crítica à esquerda, da própria esquerda, né? Porque são nesses limites da conciliação que depois esse tipo de discurso vai graçar e vai tomar tudo, saca? E a gente vem vendo isso em ciclos muito marcados na América Latina como um todo, ou na Ásia ou na África, para quem estuda, né? A África, nesse momento, está num ciclo bem melhor que a gente, que eles estão voltando a um nacionalismo que a gente não via, né? Principalmente desde a década de 50, 60, mas até a década de 80 com Thomas Sankara, e a gente não. Né? E se eles estão conseguindo isso agora, é exatamente porque quem está no poder nesse momento não está conciliando, ou está conciliando infinitamente menos. E se a gente tem a chance de voltar para uma extrema-direita no poder, é exatamente por isso, porque você vai cedendo o dedo, vai cedendo a mão, vai cedendo o braço, no final não tem o que ceder, saca? E quanto mais se cede, mais claro e mais patente fica
a facilidade da tomada do próprio poder, né? Então, assim, a gente vem num ciclo que vem prenunciando um novo ciclo de extrema-direita para todos nós, e a gente precisa de se mobilizar e lutar contra ele, cara. Porque, ao fim e ao cabo, quando isso acontecer, a elite não perde nada. Sabe? A elite não perde nada. Quem vai perder de verdade somos nós, os trabalhadores, é quem está na base da pirâmide. E a gente tem que se aperceber que nós somos 99% dessa sociedade. Sim. Sabe? E aí, assim, mais uma vez, é nesse momento que eu acho que a educação histórica é tão importante, cara, porque é muito fácil você olhar para trás e ficar puto com o cara em Roma que não se rebelava, ficar puto com o cara no Egito que não se rebelava. Só que você não consegue olhar para frente e ver que você tá numa posição muito análoga à daquele escravo que estava na antiguidade. Né? Sua escravidão é diferente e tal, mas assim, a sua posição de poder perante a sociedade é muito análoga. Você tá lá embaixo, vai ser mantido lá embaixo, e a ideologia tá comendo ali e você nem se apercebe dela, né? E eu acho que uma outra coisa legal também que foi desse ato, e eu fiquei muito feliz da minha comunidade, do tanto que o pessoal, né, falou disso, é as pessoas também perceberem essa questão humana, que é uma questão que perpassa todos nós, saca? Porque assim, tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo com burnout, tá todo mundo muito fudido, tá todo mundo com a cabeça muito louca, ansioso pra caralho, entupido de remédio. Por quê? Né? Então, assim, a gente tem que pensar que as causas disso são muito mais profundas, né? E a mudança que a gente precisa para isso, obviamente, também vai ser mais profunda. Não tem como se resolver, né, um problema muito complexo com uma solução muito simples. Só que as soluções simples vão ser veiculadas exatamente para a manutenção das coisas como elas estão. Né? Você pensa lá, a primeira vez do Bolsonaro, era o pessoal falando, o botijão de gás vai ser 20 pila. Não compre dólar hoje para a classe média e botijão barato para quem é pobre. Saca? Daqui a pouco vai voltar esse discursinho todo de novo. Prometeu a picanha, mas a picanha tá cara. Saca? E aí, se a gente despolitiza o debate, se o debate se torna um debate apolítico, é a certeza que vai vir as piores tempestades depois. E a gente tinha que ter, né, João, agora pensando essa questão de politizar o debate, aqui no YouTube, uma discussão muito séria. É óbvio, a gente não tem um patrão para reclamar diretamente, a gente trabalha para essa jossa chamada YouTube, para essa empresa chamada Alphabet, para essas Big Techs. A gente tinha que ter uma mobilização. Ironicamente, na Alemanha tem um sindicato, né? Olha que loucura. Isso que eu ia falar, a gente tem que começar a brigar entre os nossos, né, produtores de conteúdo, e aí não se trata só da esquerda radical, mas assim, esse problema de saúde mental está afetando todos. Como Sim. É que a gente não vai brigar por uma escala... E aí vamos ser explícito aqui, já que o pessoal fala, o pessoal que é contra a escala 6x1 não tem pauta. Não, eu quero brigar pela escala 4x13, eu quero brigar por uma escala mais humana. A gente precisa ter... Assim como vem sendo discutido no centro do capitalismo. Isso. Boa parte da Europa caminha a passos largos para uma escala 4x3. Por que a escala 4x3 não vai quebrar a Europa, mas vai quebrar o terceiro mundo inteiro, vai quebrar o sul global inteiro? Talvez porque seja possível a Europa ter uma escala 4x3, porque nós temos uma 6x1. Na verdade, eles querem que a gente fique com 7x0, eles não querem. Saca? É isso. Se puder a gente chegar em 7x0 e eles 0x7, aí é o ideal. Saca? Mas assim, a gente tem que se aperceber disso e entender, cara, que as coisas só foram minimamente civilizadas no capitalismo com luta, com sangue, suor e linfa. Se a gente não permite mais trabalho infantil de 16 horas, trabalho noturno, saca? Trabalho de 18 horas, é porque muita gente brigou, muita gente morreu, muita gente deu a vida lutando para que isso fosse minimamente civilizado. E se você volta no passado, e você vai numa hemeroteca, e você pega os grandes jornalões da época, quando o Brasil ia assinar a convenção da OIT para pôr 8 horas por dia, tava todo mundo falando, o Brasil vai quebrar. O Brasil não quebrou. Quando tinha a campanha anti-escravagista, o Brasil vai quebrar. O Brasil não quebrou. Quando tinha vai quebrar. É sempre assim, o discurso é sempre o mesmo. Né? Ninguém... E aí a gente tem que entender que isso não é uma questão moral.
Saca? Não é porque o patrão é bonzinho ou o patrão é mauzão ou isso. É porque este é o sistema e o sistema, qualquer modo de produção, pressupõe um modo de reprodução. Se um sistema não consegue se manter no tempo, ele cai. Para que ele possa se manter no tempo, ele tem que ter um modo de reprodução. E qual que é o modo de reprodução do capitalismo? Lucro constante. E aumento de lucro. Lucro só é lucro se é lucro sobre lucro. Se eu tenho 10 de lucro no ano e no outro ano eu tenho o mesmo tanto, eu não tive lucro. Né? Então, é um sistema não que é uma receita, é uma exploração, predatório, cara, é exploração. Então, assim, a gente tem que se mobilizar e tem que se mobilizar mesmo, saca? E eu dei o exemplo aqui, porra, na Alemanha os caras têm sindicato de youtuber. E aí qualquer mudança que vai ter tem que ser discutida com o sindicato. Tá tendo um problema de shadowban não sei o quê, o sindicato entra lá e desce o cacete. O YouTube saiu da Alemanha? Não saiu. Não, nem vai. Nem nunca vai. Sabe? E você pode ter a mais absoluta e renitente certeza que o youtuber da Alemanha dá lucro. Muito. Né? Essas migalhas que são jogadas no chão são exatamente para não dividir o banquete. O que os caras querem é não dividir o banquete. Agora, se você contenta com a migalha muito pequena ou com migalha nenhuma, o cara nunca vai derrubar um croissant no chão, porra. Não precisa. Né? Então a gente tem que entender que, muito ironicamente, pautas que são pautas reformistas, no sentido de buscar uma reforma dentro dos liames jurídicos do próprio sistema. Porque não se iludam, o que o João tá falando não é uma revolução. Não, Distante. Mas ainda assim, no sul global, as pautas reformistas se tornam lutas revolucionárias, porque as pessoas morrem por elas, são perseguidas por elas, são ostracizadas por elas. Né? Pensa o que é reforma agrária, gente. Todos os grandes países do capitalismo central fizeram suas reformas agrárias de uma forma ou de outra ao longo do tempo. Tanto que reforma agrária chama reforma antes de chamar agrária. É uma pauta reformista dentro do sistema. Só que aqui para nós não é. É sangue, é suor, é linfa, é lágrima, é luta de uma vida inteira. Então a gente tem que entender também, né, que se a gente não fizer isso, as coisas não acontecem do nada. Né? Não adianta eu ficar olhando para o futuro e torcendo para que ele seja melhor, que ele não será. Né? Então, isso de fato é um passo muito importante. Eu vejo alguns passos sendo dados em outras categorias que vêm sendo muito, principalmente, atacadas pela IA. Né? Você vê o que é, por exemplo, unidade, né? Que o pessoal fez dos artistas e dos designs. Os caras conseguiram organizar um baita movimento sindical, aqui é um movimento sindical, e consegue pressionar dentro do Congresso, pressionar a votação, pautar, trazer educação. A gente precisa de fazer isso também para a nossa categoria, de produtores de conteúdo. Sim. Né? Sim. Porque por mais diferente que a gente seja, por diferenças que a gente tenha de escopo e de tamanho, todos nós somos tão precarizados quanto, cara. Saca? O cara que tá tendo aí 50 milhões, 100 milhões de visualizações por mês e que tá tirando uma puta grana, ele continua tirando 0,1% do que o YouTube tira em cima dele. E cada vez menos. E cada vez menos. E tendo que fazer cada vez mais. E tendo que se adaptar a vários tipos de linguagens diferentes. Porque um belo dia o YouTube decidiu que vai competir com o Instagram. Então agora, para você monetizar o canal, tem que ter shorts. Os shorts tem que não ter não sei quanto. Mas o shorts não te paga nada. Você tem que ter shorts com bilhões de views para receber quase nada. Né? Então, assim, todo o mecanismo é feito para isso. E aí os caras crescem como plataforma e falam, não, nós vamos fazer o nosso próprio clube de canal. Para quê? Para predar em cima do dinheiro de financiamento coletivo. Isso. E aí para a pessoa é muito mais cômodo, é muito mais fácil, só que o que ela não sabe é que o YouTube está tirando 40% ali na fonte. E se um belo dia de manhã o YouTube virar e falar assim, agora eu não vou tirar mais 30, não vou tirar mais 40, eu vou tirar 80, o que o produtor vai fazer? Vai bater palma. Sim. E vai falar que isso vai aumentar o alcance do clube de canais dele, vai inventar qualquer josta, né? Saca? E aí muda o algoritmo 2 semanas, depois volta para como era antes e foda-se. Né? Tanto que você vê, por exemplo, assim, esse tipo de movimento, quando ele chega a ser predatório demais, ele acaba por quase que matar a própria plataforma. É o que aconteceu na Twitch. Isso. Né? É o que aconteceu na Twitch. A Twitch foi dando tiro no próprio pé até que ele sanguinou. Uhum. Sabe? Você saiu de lá faz quanto tempo?
Cara, é aquela coisa, né? Eu deixo as coisas retransmitindo lá, mas eu nem faço live mais, nem olho mais lá, deixo só pela facilidade de acesso que algumas pessoas têm, Aham. né? Mas assim, eu parei mesmo de produzir pra Twitch tem 2 anos e pouco já, Uhum. saca? E por que a gente parou de produzir pra Twitch? Porque se produzir pelo YouTube, por pior que o YouTube pague, ele paga 5, 6, 7 vezes mais do que a Twitch paga. Aquela Saca? transição que o Luigi fez foi muito didática, né? De explicar. Não, foi. Ele foi muito importante. O Luigi é um cara muito importante no campo como um todo, Uhum. né? Tem muita contribuição, e muita contribuição teórica, né? Um cara que estuda isso a fundo, tal, ele dá os Uhum. cursos dele lá. E assim, velho, é muito patente. E são coisas que os produtores iam sentindo, iam fazendo, e um ia conversando com o outro, mas que quando a gente tem gente maior falando disso, dá uma estruturada nisso, é outra capacidade, né? Na própria Twitch chegou a ter uma junção de produtores para fazer apagão, para não fazer conteúdo em X dias, para fazer esse tipo de mobilização, que teve impacto dentro da Twitch durante um tempo, e aí depois veio a Twitch de fora, né? A Twitch americana contra a Twitch BR e tratorou. Mas assim, é importante demais a gente ter esse tipo de movimento, cara, porque se não tiver esse tipo de movimento, cara, é a garantia, né, cara? É a mesma coisa se for pensar quais são as regulações de internet no Brasil, o que o coração mandar, né? Tipo, Não tem absolutamente nada. Uma coisa que eu ia te perguntar, você estava falando do que você parou e foi a melhor coisa que você fez. Como é que tá a relação familiar, filhos? Melhorou? cara, assim, eu sempre tentei ser o pai mais presente que eu posso, dada a quantidade absurda de compromissos que eu tenho, né? O que eu acho que melhorou muito foi a minha questão geral de humor, né? Uhum. Você estando menos cansado, menos estressado, você é uma pessoa mais felizinha, uma pessoa mais agradável ao contato, né? Então eu tenho certeza que fez diferença para minha esposa, para os meus meninos, no sentido de eu estar melhor, né? Uhum. Então, quando você está melhor, você fica presente com mais qualidade, você aproveita melhor os momentos, você se torna também mais paciente com as coisas. Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que desescalona de um momento de crise para um momento de não crise, porra, é bom para todo mundo que convive com ela, não é bom só para ela, Uhum. sabe? Então, eu tenho certeza que para as pessoas que convivem comigo, deve estar muito mais fácil de conviver com o doido do que com o doido no momento de fúria. Você entende? Doido, eu não vou ter como mudar, né? Essa parte já tá garantida, né? Então, assim, minha casa eu falo que se murar vira um hospício, se botar uma lona vira um circo. Isso não tem como mudar nunca, Sim. né? Mas pelo menos o palhaço não está chorando no psiquiatra e falando, doutor, estou muito triste, eu te recomendo um show, saca? Então, assim, eu já saí da piada do Il Pagliacci, saca? E já é um E nem ganho de piadinhas de Blue Sky qualidade. com o botão do palhaço, né? Que aquilo foi foda. Exatamente. Nossa, aquilo foi maravilhoso demais, cara. Essa semana, o botão do palhaço, cara. Boa, Samir, parabéns. Não, o Samir foi maravilhoso, cara. Aquela foi espetacular, cara. O bicho, cara, sei lá, eu sou uma criança da década de 80, né, cara? Nascido no Sim. começo dos anos 80. E a gente pegou muita analogia, né? No sentido de uma vida muito analógica, né? E me surpreende muito esse tipo de coisa, saca, velho? Porque, assim, tem umas horas que você fala assim, eu tô vivendo uma distopia que é uma mistura de Gattaca com Jetsons, saca? É. Exterminador do Futuro, só que com atores ruins, né? Não é nem É o tipo Schwarzenegger. isso, saca? É tipo isso, né? Sendo o Schwarzenegger o ator bom, você vê o tanto que a gente tá com o limite baixo aqui, né? E, mano, na hora que eu vi o botão de chamar o palhaço, cara, e aí, cara, a galera toda começando, os caras pensando assim, porra, será que tem um porão onde ficam 15 palhaços de emergência, saca? A gente tem que começar a adotar 24 isso horas por pra dia, vida, saca? né, cara? Tá com problema, tem alternativa 1, 2 e o botão O do botão do palhaço. palhaço, cara. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu sonho com uma sociedade com, né, o comunismo gay totalmente espacial e automatizado, onde tudo vai ter o botão do palhaço, saca? A qualquer momento você vai poder apertar o botão do palhaço, né?
Exatamente. Aí já solucionamos o problema. E com o botão do palhaço, encerramos essa entrevista. João, teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de adicionar, cara? Não, cara, eu só quero falar, né, para quem não me conhece, ou estiver me conhecendo aqui pelo corte, eu tô em todas as redes pelo @assim disse o João, né? Agora a partir de junho voltando com as transmissões no canal A Par e Passo, e quem quiser conhecer o canal, conhecer o nosso projeto das bibliotecas populares e contribuir com o projeto, a gente tem Apoia-se, tem o Clube dos Canais, tem Pix, tem o Caralho A4 todo lá, é só pular lá em qualquer conteúdo que vocês vão ver. Inclusive, gente, minha recomendação pessoal, nem pedir nada pro Meteoro, mas apoiem sim os produtores de conteúdo comunistas, eles são importantíssimos. O João é professor, é importante que a gente eduque essa audiência para entender, por exemplo, essa importância do combate à escala 6x1, a importância de críticas ao governo Lula. Falo isso, inclusive, defendo o governo, mas não faço uma defesa crítica, isso eu considero uma burrice. Cara, e assim, inclusive, quem pediu foi o próprio homem, né, cara? Assim, ele pediu lá atrás, gente, literalmente, o Lula falou, eu vou estar lá em cima e não vou ver, eu preciso que isso venha até mim para eu saber o que tá acontecendo. Parem de ser mais real que o rei, cara, é péssimo. Saca? E assim, cara, o fato da gente criticar o que poderia ser melhor não significa não reconhecer a diferença brutal que é sair de um governo protofascista, né, para um governo de um mínimo democrático qual seja, mesmo que muito rebaixado. E é inexorável também a gente pensar, gente, que há uma diferença histórica gigantesca do que foi o Lula 1, do que foi o Lula 2, do que é o Lula 3. Sim. Né? Então, assim... E quem não entendeu que ia ser rebaixado desse jeito não entendeu nada sobre o golpe que foi aplicado no Brasil do governo Dilma em diante, né, gente? O golpe neoliberal era isso, de rebaixar os nossos direitos. Eu gostei muito de uma fala do Ian Neves lá no Inteligência. Tenho minhas reservas com Inteligência, mas ele foi muito bem lá. Que ele falou o seguinte, é claro, exatamente o que você acabou de falar, é claro que o governo Lula é melhor do que o Bolsonaro, e eu não vou defender que a gente volte ao governo Bolsonaro, isso é uma loucura, só que a gente tem que brigar por mais, né, João? É isso, cara, é isso, saca? A gente não tá criticando pelo que fez, a gente tá criticando pelo que poderia ser feito e não foi feito, por ações deliberadas de se abrir mão de coisas que são possíveis. Você entende? Nenhum de nós que está na esquerda radical espera que o Lula amanhã de manhã vai levantar o banner com o Lenin, o Marx e todo mundo e vai fazer uma revolução, não. Só que as nossas críticas tem muita coisa que poderia ser feita dentro dos limites do reformismo que sequer estão sendo conjecturadas. Isso. Né? Então, assim, o passo, infelizmente, é muito mais para trás ainda. Né? É o básico. João, papo muito bom. Eu faria 2 horas fácil, mas infelizmente tem que fazer o vídeo render. Então é isso, meus queridos. Obrigado pela presença de vocês. Vou rodar aqui os créditos, João. Bom Obrigado, trabalho, meu caro. Nosso, sempre que precisar, tamo aí. Tamo junto, meu querido. Valeu. É isso aí, gente. João Carvalho, assim disse João. Vou passar aqui os créditos finais e dar um tchauzinho para vocês aqui. Eu acabei de me atrapalhar com os comandos. Parabéns, Pedro Zambardo. Vamos lá. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.